Olá, paz, saúde e prosperidade para você. Dando sequência ao nosso estudo bíblico das lições bíblicas do último trimestre da CPAD, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje com a lição de número 4, Promessa e Obediência. O texto áureo se encontra em João, capítulo 14, versículo de número 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus. Verdade prática, a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então estaremos trazendo um breve comentário dos concertos ou alianças feitas por Deus para com o povo de Israel e a nova aliança. O texto de leitura bíblica encontra-se em Deuteronômio capítulo 29 e também em Hebreus capítulo 8. Então a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua vigente. Então, nós estaremos falando nesse primeiro momento, no primeiro tópico, o concerto de Horebe. E antes de qualquer definição, a palavra concerto tem no seu original como aliança, pacto, concerto ou acordo. No original hebraico, berit, definida como disposição legal de bens pessoais. A aliança é algo que une as partes ou obriga uma parte à outra. Então, essa é a definição de aliança. É algo que une as partes ou obriga uma parte à outra. E é o que nós estaremos vendo. Se você olhar no nosso texto de Êxodo 19:5, está escrito assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto ou a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa é uma declaração do próprio Deus com relação ao povo de Israel nesta aliança, neste concerto, neste pacto que ele faz com o povo de Israel, né, no Monte Horebe ou no Monte Sinai. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, Deuteronômio 29, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes em Gênesis capítulo 12. Então, se você olhar nas lições anteriores, e você encontrará que nós fizemos menção dessas promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Então há uma condição, né? Ser diligentes, ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, né? E daí temos também, pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo, né? Para isso que Israel foi chamado, para ser uma nação sacerdotal, um povo santo, né, que fosse luz e para as nações. Então a nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 ao 17. O segundo concerto abordado pelo autor da revista é o concerto nas Campinas de Moabe. Depois de muitos anos do primeiro concerto, temos então Moisés reuniu novamente o povo agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Então, em Deuteronômio 29, que é a leitura bíblica em classe, depois você olha na sua Bíblia, e diz assim: estas são as palavras do concerto.
que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe, ou no Monte Sinai. Então Deus reúne a nova geração e reafirma suas promessas novamente, nas campinas de Moabe. E a exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio capítulo 4 a 26, versículo 19. E como bênçãos e maldições, dos capítulos 27 ao capítulo 30, estão ali as listas de bênçãos e maldições. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos, ou seja, obediência. Terceiro subtópico, as promessas provenientes da obediência. Quais são essas promessas? Promessas de bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Deuteronômio 28, 1, 14. Então, em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Então, se houvesse obediência, as bênçãos seriam uma consequência, né? Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Então, diante da obediência do povo, as bênçãos do Senhor seriam abundantes sobre ele. No Novo Testamento, na Nova Aliança, em Hebreus capítulo 8, apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério de Jesus, né? Então, mas este está escrito lá em Jeremias, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31 e Hebreus 8, confirmando esta profecia de Jeremias, né, que ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema do sacrifício do Antigo Testamento. Mas agora Deus coloca esta nova aliança, este novo concerto no coração daquele que crê. E há um mediador para esta aliança, Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto, profetizado por Jeremias e citado em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Então, assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, da nova aliança, que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E a obediência no novo concerto? Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. O Senhor Jesus disse em João 14:15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse guardareis tem o sentido de obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Jesus Cristo foi obediente ao Pai, né? Em Filipenses 2,8 afirma isso, não pode ser apenas de palavra, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. A importância de nós estarmos estudando neste trimestre essas promessas
o que nós vemos assim que redundará em bênçãos para as nossas vidas espirituais e materiais, porque fiel é o que prometeu. Terceiro ponto: bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 6. Então, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda de bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Esta é a nossa referência. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus, mediante o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, aonde ele diz no memorial da Santa Ceia, e até hoje nós repetimos, que fazer isto em memória de mim. Este é o sangue da nova aliança, que será derramado por vós e por todos os homens. Né? Então Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. São João capítulo 14, versículo 27. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Se você está caminhando em obediência e buscando cada dia na santificação, na purificação pela palavra, no esvaziando-se de si mesmo e deixando preencher-se pela palavra, pelo Santo Espírito, você desfrutará de alegria e paz que excede todo o entendimento, porque provém do alto, do Pai das luzes, aquele que habita em nós através do seu Espírito Santo. E o último tópico diz assim, subtópico: a alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde estão listados os frutos do Espírito. Conforme nos ensinam as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. O nosso coração transborda, independente do momento em que estejamos vivendo, das condições externas. A nossa paz interior, preenchida pelo Santo Espírito de Deus, fará toda a diferença na nossa vida. E concluímos a lição de hoje dizendo assim, que a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo quanto do Novo Testamento, vimos que o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Então, busque conhecer mais do Senhor Jesus, busque na leitura diária do Novo Testamento
conhecer este novo concerto, este novo pacto, esta nova aliança. E aí você desfrutará de paz, de alegria e paz e alegria no Espírito Santo. E independente das circunstâncias, do momento em que você esteja vivendo ou passando, o vazio da sua alma será preenchido por essas gloriosas promessas. E o que ele espera de nós? Apenas a nossa obediência. Se aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Deus os abençoe e nos vemos na quinta aula.